Olá, que bom que você está visitando o nosso canal. Seja muito bem-vindo. E eu sou Humberto, pastor da Igreja Presbiteriana Rio de Vida, aqui no Distrito Federal. Eu gostaria, nesta oportunidade, de ler o Salmo 127, que diz o que se segue: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Este salmo não é de Davi, sempre pensamos que qualquer salmo é de Davi, né? Esse salmo é de Salomão, filho de Davi, e ele trata nesses dois primeiros versículos sobre três coisas muito importantes na vida, que nos atingem diretamente: edificar uma casa, defender uma cidade e ganhar a vida. A questão da casa está no inconsciente coletivo de todo o povo brasileiro, pelo menos, ter a sua casa e construir realmente a sua casa. E aqui, nesses dois primeiros versículos, nós concluímos uma coisa assim, é que ou as coisas acontecem sob a condução de Deus, ou elas não têm razão de ser. Quer dizer, não tem razão de ser você construir, ainda que fisicamente, uma casa, se Deus não estiver participando deste projeto. Não tem o menor significado defender a cidade se Deus não estiver ali junto com você. E não tem o menor significado também você tentar ganhar a vida sem também a participação e a permissão de Deus. O versículo 1 fala sobre a questão do trabalho, não é isso? O trabalho vem de uma expressão latina chamada tripalium, que era usado antigamente como um objeto de tortura. Eu não sei se vem daí exatamente essa interpretação de que trabalho é uma coisa que tortura, é uma coisa penosa, uma coisa difícil, é uma coisa que desgasta. Eu não sei se vem daí aquela sensação que se tem lá na espinha dorsal, no domingo à noite, lembrando que no dia seguinte tem de trabalhar. Se você pensa em seu trabalho assim, que dá um frio na espinha, quando você pensa que tem que trabalhar, esse trabalho está lhe fazendo mal. É a grande verdade. Mas olhando para esse texto diz o seguinte, que em vão vigia a sentinela. Lembra até aquela história do rei, que eram cidades fortificadas e tal, em cima de muros de pedras, e o rei chama então o sentinela, o arauto, e fala assim: gente boa, é o seguinte, quando você vir o inimigo, toca essa trombeta. Aí o cara para e fala assim: escuta, majestade, quem é o inimigo? Aí a majestade conclui que não é muito bom você convidar um filósofo para ser realmente vigia, tá bom? Porque se alguém é inimigo do rei, não necessariamente é o meu inimigo. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus tem de estar presente em todos os nossos movimentos. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele os dá enquanto dormem. Aqui não é um estímulo à ociosidade, não é um estímulo à preguiça, não é um estímulo à falta de motivação para trabalhar. Aqui está dizendo o seguinte, que ainda que trabalhemos, a nossa dependência está exatamente em Deus.
Não adiantam esforços humanos se Deus não estiver à frente de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Não adianta a participação humana, cansado e tudo mais, se Deus não estiver providenciando todas as coisas para nós. E aí nós chegamos no versículo 3, e eu quero, antes de ler o versículo 3 mais uma vez, fazer uma pergunta para você. Olhando aí para o seu filho adolescente, um garotão ainda e tal, você acha que no futuro, quando você, caso venha precisar, se você precisar do sustento financeiro dos seus filhos, você acha que essa geração de hoje, ela dá sinais de que vai cuidar bem dos pais nesse sentido extremamente financeiro? Dá para confiar nessa galera de hoje que se der algum problema, algum boi na linha, na questão da situação financeira, você pode confiar que os filhos vão tomar conta de você? Nós estamos lendo um texto que é de um regime absolutamente patriarcal. O versículo fala, versículo 3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. E aqui fala sobre família, né? Que é uma coisa impressionante. Família é uma coisa maravilhosa. Família é uma coisa que transcende aquele próprio momento. Família é um lugar onde nós nos encontramos. A Bíblia fala que não é bom que o homem viva só, ele tem que ter e tem que estar realmente em família. E aqui trata que a nossa vida em família, ela deve ser uma vida absolutamente feliz. E diz inclusive que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Isto é, o guerreiro pega a flecha e joga, pega o seu arco e joga a flecha distante. Chega um momento em que os filhos vão procurar o seu próprio caminho. Temos 2 filhos, ambos casados, felizes, e quando eu fecho a porta da minha casa, juntamente com a minha esposa, eu me sinto muito feliz por estar só com a minha esposa. Puxa, mas que coração duro. Não é isso, não é isso. A flecha tem que ir embora mesmo, faz parte da vida. Quando eles nasceram, foram muitas festas, casaram-se, estão cuidando de sua família, e a festa continua, porque tudo realmente tem o seu tempo determinado. E é muito triste quando você vê uma mamãe, por exemplo, com a criancinha no braço e beijando a criancinha e falando: tomara que meu filho nunca cresça. É uma palavra profética. Ele realmente não cresce. Ele fica com 30, 40 anos em casa, mas não consegue crescer. Mas tem que chegar o momento em que esses filhos precisam sair da sua casa. E é interessante notar, aqui é um conflito entre as tentativas humanas de solução de problema e a ação de Deus. É uma crise que existe. Por exemplo, se você ler na sua Bíblia, Gênesis capítulo 11, lá tem um projeto humano que não deu certo. Deus mandou que eles se espalhassem pela terra toda e eles construíram uma torre, a Torre de Babel, tentando chegar até os céus. Um projeto absolutamente humano. Muito cuidado com a marca humana em nossos projetos. Deus tem de fazer parte também dos nossos projetos. Aí você vê no capítulo 12 de Gênesis um projeto de Deus. Deus chama o homem que é Abraão e dele ele faz realmente uma nação que abençoaria toda a terra. Projeto humano no capítulo 11 de Gênesis, projeto divino no capítulo 12, em que ali começa a ser lançada a semente do povo de Deus, a formação do povo de Israel. Muito cuidado com os projetos. Envolva a Deus em seus projetos. Se o Senhor não edificar a casa, e aqui nós podemos ver uma casa literal, física, e uma casa também, um momento relacional, um momento de amor, um momento de fluidez, de identificação. Se o Senhor não participar da casa, tudo realmente é em vão.
Convida a Deus para fazer parte da sua casa. Leva a Deus para a sua casa e com certeza as coisas transcorrerão ainda melhor. E a palavra diz que, essa palavra dita para a pessoa que rala, comeu o pão que penosamente granjeastes. Essa palavra, penosamente granjeaste, é exatamente a palavra que tem em Gênesis capítulo 3, quando Deus fala para Adão: olha, maldita é a terra por tua causa, em fadigas, penosamente, obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Coloca Deus como um parceiro seu, e sua vida será ainda mais abençoada. Amém.